Prontinho, devidamente respondido lá. Beleza, Paulo, valeu. Gente, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de concreto. Pessoal, que calor é esse, né? Vocês estão reparando aí? Parece que ontem deu, acho que uns 36 graus aqui, né? A umidade baixou quase 10, né? Deve dar um desânimo imenso, né? Pra existir, né? Agora de Nossa, manhã. tá muito quente. Muito, muito, muito quente. Tem que ser Uhum. água toda hora, senão. Muito quente. Tem que se hidratar, viu, gente? Ontem eu mesmo tive uma queda de pressão por causa de água, né? Aí, cara, bem chato. Aí você Sim, dá fica, muito sono. fica com sono, molinho, né? Você fica tipo. Então, gente, ainda bem a gente tá no primeiro horário, né? É bom e ruim, né? É bom porque tá fresquinho, né? Ruim porque é o primeiro horário, né? Acordar de manhã muito cedo pra assistir a minha aula. Vocês são guerreiros mesmo. Meus queridos, na aula passada a gente falou bastante sobre lajes nervoradas, né? Vou ampliar aqui a minha tela. Qualquer coisa pode falar aqui no chat que eu tô vendo vocês, tá? A gente conversou bastante, né, sobre o que que é a laje nervorada, como que ela é montada. Percebemos também algumas vantagens mecânicas dela, substanciais, né, comparados com a laje maciça. Então, aula passada a gente viu bastante coisa, e caso você não tenha assistido a aula passada por enquanto, né, assista, né, não vale a pena. Hoje, pessoal, a gente vai mostrar para vocês alguns critérios normativos que nós utilizamos para dimensionar as lajes. Depois a gente vai fazer um exemplo relativamente simples, tudo bem? Então, pessoal, hoje, nesse cálculo de lajes nervuradas, existem algumas observações importantes, tá? A primeira coisa, né, a gente sempre vai analisar a nossa laje nervurada considerando duas situações, tá? Como assim, professor? Bom, é, primeiramente, nossa relação lambda, tá? Então, que nem a gente falou na aula passada, vou desenhar aqui do ladinho, né? Toda vez que nós estivermos calculando lajes, a gente tem que fazer a determinação dos esforços, né? Tem duas opções. Se aquela nossa relação lambda, né? Geralmente é o Ly sobre o Lx. Se esta relação for superior ou igual a 2, a gente vai ter aí uma laje armada unidirecionalmente. Tá? E esse lambda for inferior a 2, a laje é armada em duas direções. Tudo bem? Então, isso aqui é apenas uma revisão, né, do que a gente viu lá na nossa unidade 6, né? Que foi a nossa unidade de lajes. Tudo bem? Para o primeiro caso, pessoal, se a nossa laje ela é armada em uma direção, aí a gente pode calcular os esforços ali considerando uma viga, né? Tá? Então a gente pega lá uma viga, né, de contribuição de faixa, geralmente uma viga de 1 metro, tá? Deitadinha. Beleza? Caso ela seja armada em duas direções, a gente tem que utilizar aquele método de Marcos, né? Tudo bem? Que aí a gente vai considerar, além do contorno, né? A gente vai lá calcular aqueles coeficientes μ, né? E aqueles coeficientes Ks. Para a gente conseguir determinar tanto os momentos fletores, né? Em cada direção da laje, tá? Se existir apoio, engaste ou não, né? E os coeficientes Ks para a gente determinar as reações que a gente vai jogar em cada viga, né? Que apoia ali as nossas lajes. Perfeito? Professor, isso aqui era a teoria de lajes maciças, né? A mesma situação ela acontece para lajes nervuradas? Essa que é a observação interessante. Para lajes nervuradas, pessoal, isso daqui é mantido. Tudo bem? E aí eu vou botar aqui mantido com um asterisco. Tá? Por que ele vai ser mantido com um asterisco, professor? Bom,
Porque no caso das nossas lajes armadas em apenas uma direção, as nossas lajes nervuradas, a gente vai considerar elas como sendo um cálculo de uma viga T, que é o que a gente vai fazer o exemplo hoje da aula. Tá? Então, para lajes armadas em uma direção, a gente calcula elas como se forem vigas T. Tudo bem? Se a laje for armada em duas direções, que é o que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai calcular normal, só que a gente vai adotar aqui algumas correções. E aí a gente vê isso na próxima aula. Tudo bem? Então, fundamentalmente, é isso. Vamos voltar agora para os nossos slides para a gente ver o que está rolando. Tá, e então, quando as hipóteses anteriores não são verificadas, quando a gente estava falando lá das dimensões limites, né? Deve-se analisar a laje considerando uma capa como laje maciça, o que a gente terminou, né? As lajes nervuradas unidimensionais devem ser calculadas segundo a direção das nervuras, né? Então, geralmente, o menor lado é onde você vai posicionar essas nervuras, tá? E aí, geralmente, a gente não tem, né, na situação, rigidez transversal. No TQS que a gente abriu, a gente havia falado sobre isso, tá? E para efeitos de cálculos, que nem a gente fez, né, lajes bidirecionais podem ser calculados como lajes aí maciças, tá? Bom, como é que a gente faz para, então, dimensionar as lajes, professor, considerando a flexão? Cara, você vai calcular as lajes, né? Exatamente como a gente calcula viga, né? Então, se você vai dimensionar a armadura de uma laje, é aquela teoria da flexão mesmo. Calcula ali o KMX, né? O KMD, perdão. Depois calcula-se o KX, KZ e calcula a área de aço. Então, é igualzinho, não muda, né? E, professor, para a questão da deformação, né, e fissuração, exatamente como a gente fez na unidade 8 também. Se for uma laje unidirecional, vai calcular ali as deformações como fossem vigas. Se for uma laje bidirecional, você calcula as deformações como fossem uma laje mesmo, mas com as correções, tá? Que nem eu comentei aqui no caso de lajes nervuradas. E por último, professor, o cálculo do cisalhamento, como ele funciona? Bom, o cálculo do cisalhamento, pessoal, se a gente cair naquele caso 1, né? Se as nossas distâncias entre nervuras forem inferior a 65 centímetros, a gente vai verificar as nossas lajes por critério de laje, tá bom? Se as nossas nervuras ultrapassam aquela distância de 65 centímetros, aí a gente vai verificar as lajes com critérios de vigas, tudo bem? Então, basicamente isso. Aqui, pessoal, só para relembrar rapidamente, lá na nossa unidade 6, né? Esses daqui são os critérios de lajes para você verificar o esforço de cisalhamento, tudo bem? Então, o comportamento de placas, né? Que são vigas, são lajes, né? Basicamente, a gente quase nunca tem problema de cisalhamento, né? Por quê? Porque a gente tem uma região maciça grande, né? Outra coisa interessante, né? Os esforços provenientes por cisalhamento, eles são muito inferiores, né? Quando a gente compara com esforços à flexão, tá? É só você olhar em termos de deformação, né? Deformação por flexão, logicamente, é infinitamente maior do que a deformação por efeito cisalhante. Mas mesmo assim, a gente verifica, né? Como é que a gente faz essa verificação? Bom, a gente vai fazer a verificação como se a gente fosse fazer em lajes maciças, igualzinho, né? A gente considera uma proporção da armadura que penetra no apoio, né? Então a gente tem que verificar isso. E aí, parte dessa armadura que entra no apoio, a gente calculou com aquele VRD1 e VRD2, que são esses daqui. O VRD1 é a resistência do cisalhamento do concreto, tá? Calculado por esta equaçãozinha. Eu não sei se vocês viram isso lá na unidade 6, mas é simples, né? Você tem as tensões resistentes, dado por essas equações que estão aqui, né? O fator K, que é um fator associado à taxa da armadura que penetra no apoio, né? O fator ρ1, que é basicamente a taxa de armadura da nossa laje, né? Por metro de laje. Essa sigma CP é a tensão por compressão, se você tiver aí, pessoal, punção não, perdão, protensão. No nosso caso não vai ter, ele vai zerar. Né, BWD são partes geométricas aí da nossa laje. E o VRD2, pessoal, ele vai ser ali a resistência da armadura, perdão, isso aqui vai ser resistência da biela de compressão, VRD2, dado por essa equaçãozinha aqui, né, bem simples também. Então aí, os critérios de laje só são esses para Olha alguma verificação. coisa comigo aí, Yuri? Oi, Paulo?
Tu tinha falado de alguma coisa comigo? É agora que você está falando? Não, não, só apresentei os critérios do cisalhamento para lajes. Ah, Você achou que eu te chamei? é Perdão. que eu precisei sair da sala, eu pensei que tinha ouvido o Paulo. Ah, não, não, não. Não sei se outro colega chamou, acho que não. Bom, então, pessoal, esses aí são todos os critérios de cisalhamento para lajes. Bem simples, né? Bem simples. Tá bom? Um último cuidado que você tem que ter é o seguinte, que a gente viu lá no cisalhamento, né, no nossa unidade 5. Quando você tem uma laje que ela começa a ser relativamente alta, a gente tem que fazer apenas uma pequena correção na tensão de escoamento dos estribos, naquele FYD. Né? Isso daqui a gente faz só para corrigir. Você tem uma laje, por exemplo, de espessura superior a 35 centímetros, se adota 435. Se for uma laje até 15 centímetros, o nosso FYW dele é limitado a 250. Entre um ou outro, você pode fazer interpolação, né? Não tem problema. Aqui, a maioria das vezes, pessoal, a gente faz uma interpolação, mas esse FYWD a gente praticamente não usa, porque a gente não usa estribo em laje nervurada. Né? Raramente isso acontece. Tá? Mas caso você vá adotar, né? Quando a gente vai falando, por exemplo, em lajes lises, que você vai calcular ali a punção, aí é preciso fazer isso. Então tá aqui, pessoal, as coisas que a gente já comentou, né? Então, quando a laje ela é armada em uma direção, você tem aí que o fator lambda ele é superior a 2. Então, por exemplo, o caso aqui, você tem um pano de laje aí de mais ou menos 13 metros, né, por 5 metros. Se você divide 13 por 5, dá em torno aí de 2, alguma coisa, que é superior a 2. E aí arma-se, ó, as nossas lajes em uma direção apenas, né? Com a nervura ali orientada, né, perpendicularmente à maior direção da laje. Antigamente era obrigado, né, você botar ali como se fosse uma interrupção, uma pequena nervura, né, perpendicular a elas. Hoje em dia não é mais obrigatório não, tá? Mas você pode fazer isso aqui. E aí a gente pega basicamente uma nervura desta, só apenas uma, né? Vê a contribuição de carga que vai estar aqui em cima e dimensiona uma nervurinha. Ué, só uma, professor? Só uma. Você dimensiona só uma, literalmente, e multiplica a armadura para todo o pano de laje. Então é muito simples calcular a laje nervurada. Tanto é que a gente vai fazer aqui por tabela e alegria, tá? Eu vou fazer, logicamente, os cálculos à mão com vocês, para vocês verem. E aí a gente vai dimensionar ali depois na nossa planilha em 1 minuto, tá? Chega a ser até tosco. Tudo bem? Tá, pessoal? Então tá aqui um checklist que eu faço para vocês, tá? Você pode seguir basicamente todos esses passos aqui para conseguir dimensionar qualquer laje nervurada armada em uma direção. Tudo bem? Quais são esses passos, né? Bom, primeiro, né? A primeira coisa que a gente faz é um pré-dimensionamento da laje. Ou seja, a gente vai selecionar uma determinada seção da nervura para nossa laje. Essa seleção, pessoal, ela é um tanto arbitrária. Por quê, professor? Porque a gente quer que fique com aquelas dimensões limites que a gente falou anteriormente, né? Então a gente quer deixar as nervuras aí inferiores a 65 centímetros, que a capa, a espessura mínima da capa e a largura mínima das nervuras sejam aí também seguidas. Geralmente, quando você adota aquilo, vai dar bom. Né? Determina-se, então, a espessura, a largura ali efetiva da nossa viga T, que eu vou mostrar para vocês, e calcula-se também a contribuição de carga de cada nervura, para você levantar as cargas e aí você conseguir determinar os esforços e aí calcular as armaduras, verificar o morremento resistente, verificar o cisalhamento, calcular as flechas e fissuração e fazer o detalhamento final. Tá? Vamos fazer o exemplo 1, então? Bom, pessoal, o exemplo 1, ele vai ser o exemplo mais facinho dessa unidade. Né? A gente tem aqui uma laje, né, que ela vai ser apoiada em 4 pilares, um de cada lado, e a gente vai ter aqui mais ou menos 20 metros, ó, tá? E aí a gente tem também a largura aqui de 5 metros dessa laje. Tá? Logicamente, isso daqui vai ser uma laje armada em uma direção. Se você pega 20 e divide por 5, você vai ter aquele fator lambda igual a 4. Tudo bem? Ué, professor, essas distâncias, dimensões aqui, não são as dimensões que você adotou no outro dia no TQS? Exatamente. A gente vai jogar exatamente o que estava lá no TQS aqui, ó. Exatamente, só para comparar, tá?
beleza? Quais são os dados aqui da nossa laje, pessoal? Bom, a gente tem um FCK de 30, vamos adotar um ACA 50, classe de agressividade ambiental 2, né? Então, cobrimento de vigas é 3, perdão, cobrimento de lajes aí 2,5. Tem uma sobrecarga na laje G2, né? Igual a 1. Uma carga acidental de 3 kN. Exatamente aqueles valores que a gente viu, né, em sala de aula na semana passada. E aqui a gente vai adotar uma aplicação comercial, né? Por isso que a carga é de 3. Né? A retirada das escoras em 15 dias para calcular ali a fluência, né? E o enchimento, vamos considerar uma lajota cerâmica 9 por 19 por 19. Então é um tijolinho, né? Na maioria dos casos, pessoal, a gente arma essas nervuras, né, com EPS, né? Muito mais leve do que o tijolo, vou mostrar para vocês. Mas quem for armar com os tijolos, não esquecer que se você tiver em canteiro de obra, você tem que botar jornal, né? Tem que botar jornal aqui dentro, ó, tá? Ou botar uma folha, né? Para impedir que o concreto, quando ele está sendo lançado aqui dentro, ele não penetre nos furos, né? Que aí o seu tijolo vai ficar com, em vez de ter vazio, vai ter concreto, né? Vai ficar bem mais pesado. Bom, pessoal, essa é toda a parte introdutória, né, dessa unidade. Vamos fazer o cálculo aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida por hora? Posso continuar? Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza. Tá? Então, tá aqui, pessoal, o nosso exemplo de laje nervurada, ó, pano aí de 20 metros por 5 metros. A gente vai dimensionar aqui uma laje unidirecional. Tudo bem? Bom, o primeiro passo que eu vou fazer, então, gente, é determinar aquela nossa relação lambda. O lambda aqui, ele vai ser a relação entre o maior vão e o menor vão. Como que a gente define quem é o maior e quem é o menor, professor? Bom, o LY, ele sempre é o maior vão. Então, esse aqui é LY. Sempre, sempre, professor. E o LX, sempre o menor vão. Tranquilo? Então, o maior vão aqui são 20 metros. O menor vão são 5. 1 dividido por 8 dá 4. Perfeito? Então, como esse valor de lambda é superior a 2, essa é uma laje unidirecional. Top. Se ela é uma laje unidirecional, pessoal, qual que é a direção, né, que eu vou botar das minhas nervuras? Pessoal, as suas nervuras sempre tem que ficar paralelas ao menor eixo da viga. Então, eu gosto de identificar aqui, ó, pessoal, a direção de armação, ó. Então, a laje L1, ela está armada aí, na direção ali, vou botar do eixo X, vou botar invertido, ó, eixo X, Y, tá bom? Perfeito? E aqui, ó, eu vou botar as direções, ó, da nervura. Então, as nervuras vão estar aqui, ó, indicadas. Bem facinho, professor. Então, esse é o primeiro passo, tá? Os dados estão todos aí em verdinhos, tá, pessoal? E aí, ó, é a segunda parte, que é fazer aqui um pré-dimensionamento. Tá bom? Tá, professor, um pré-dimensionamento. Então, o que a gente faz, gente? Vocês estão vendo aqui que eu fiz um detalhe número 1 aqui em azul, e aqui eu deixei a vista dele de corte, ó, indicando aí basicamente as dimensões. Professor, por que você adotou essas dimensões? Bom, adotei essas dimensões, pessoal, primeiro em função do tamanho do tijolo. Tá? A gente tem que um tijolinho nosso, ele tem 9 por 19 por 19. Ele é um bloquinho cerâmico assim quadradinho, tá? Muito comum na indústria. Então, como eu vou usar ele como enchimento, fundamentalmente eu vou utilizar ele como molde. Então, eu sei que eu vou botar aí nervuras, né? Em função do tijolinho. Se eu botar 3 tijolinhos, pessoal, eu vou ter aqui uma distância de quanto? 9, 18, 27 centímetros, né? Fica muito apertadinho. Então, resolvi botar aqui 4 tijolinhos. Aí você tem uma distância interna entre as fibras de 36. A espessura da viga, pessoal, lembrando, né?
ela tem que ser superior aí a 5 centímetros, né? Então, esse BW mínimo aqui, ele tem que ser superior a 5 centímetros. Vou botar mais ou menos 9 centímetros. Se eu precisar aumentar, eu aumento, sem problema. Tranquilo, Rodrigo? Tá, então eu chutei aqui 9, tudo bem? E a nossa altura, pessoal, é a altura do tijolo, ó. Aqui tem 19. Bom, e aí eu tenho que estimar, né, uma espessura aqui de capa. Lembrando que essa espessura mínima aqui, ela deve ser superior a 5 centímetros também, né? Na verdade, só para deixar aqui anotado, o HF ele tem que ser maior ou igual, né, ao L0 sobre 15, né, sendo o vão da laje. O L0 são 5 metros, 5 dividido por 15 dá em torno de 2,4, né, centímetros. Isso aqui deve ser maior que 5 centímetros. Então, como eu chutei um HF como sendo 6, tá bom. Tá, então, percebam que eu estou decidindo os valores arbitrariamente, né? E aí, por último, eu verifico a minha relação aqui de distância entre nervuras. Esta relação, pessoal, lembrando, preferencialmente a gente quer que ela seja superior a, quer dizer, inferior a 65 centímetros, porque eu consigo dimensionar como sendo vigas T's, normal. Se a nossa BW é 9 e a distância interna é 36, essa distância aqui deu 45. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, vou botar aqui uma nota, ó. Essas dimensões foram adotadas arbitrariamente. Tá? De tal forma que o quê, né, pessoal? A gente consiga preservar, né, as dimensões limites e manter, né, a distância A0 mais BW inferior ou igual a 65 centímetros. Tá? Beleza? Bom, basicamente é isso. Então, a segunda etapa aí nós realizamos. Né? Outra coisa, né, pessoal? Essa altura aqui total, eu sei que ela está em função do tijolo, mas ela deve ser aí pelo menos, né, 1/10 a 1 sobre 15, né, do tamanho do vão. Então, a gente tem aqui 1 sobre 15, menor ou igual a o nosso 1 sobre 15 do vão, deixa eu botar aqui. Lx sobre 15 ou Lx sobre 10. Tá? Sobre 15 dá 25 centímetros certinho, por isso que eu adotei a capa de 6. Bom, então vamos para o passo número 3, né? Deixa eu botar aqui cada passo, gente, que é melhor para vocês. Esse aqui vai ser o passo número 1. Este aqui é o passo número 2. E agora vamos fazer o passo número 3. Que é a nossa parte de levantamento das cargas, né? Bom, legal. Professor, como é que a gente vai fazer o levantamento das cargas? Bom, o que acontece, tá, gente? Deixar aí bem claro. A nossa laje, pessoal, ela é um conjunto de vigas T's. Tá, e daí, professor? Tem uma viga T aqui, outra viga T aqui, outra viga T aqui, e assim vai indo. Quanto que é a carga que vai estar ali distribuída por nervura, né? Qual é exatamente a carga que vai estar ali distribuída sobre nervura? Tô entendendo, professor. A carga que vai estar distribuída sobre nervura, pessoal, é um conceito que a gente vai chamar de comprimento efetivo, tá? É o LEF. Então, quanto de carga ali da minha laje, né, vai exatamente para cada nervura.
Então, o que vai para cada nervura, basicamente, é dividindo, né, a distância ali na metade, ó, entre cada nervura. Isso aqui, ó, é o que vai de contribuição para essa nervura, que é uma nervura que tem o formato de viga T. Daqui a gente vai chamar de comprimento efetivo, tá bom? Então, a gente tem aqui as cargas nas lajes, tá? Que a gente vai chamar que é uma carga que atua, né, de forma uniformemente distribuída, que é um Qzão, por exemplo. E eu quero saber quanto que a gente vai carregar ali apenas uma única nervura, para a gente ter aqui o quê? Uma carga uniforme, né? Olha que interessante, né? Vou chamar essa carga aqui de Qzinho, tá? Ah, beleza. Então, deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Comprimento efetivo, né? De carga. Beleza, meus queridos? Então, para eu saber exatamente qual que vai ser essa carga uniformemente distribuída por nervura, eu pego basicamente a minha carga que atua por área, tá? E aí eu multiplico pelo nosso L efetivo. É bem simples, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa carga por área. Esse aqui vai ser o nosso comprimento. E aqui a gente vai ter a nossa carga por metro. Então, a nossa carga linear. A gente só precisa da carga linear, né? Para dimensionar a nervura, não é? Ah, é verdade, professor. Tá, então a gente tem que identificar quem é esse cara. Esse cara é muito simples, ele é a distância entre nervuras, né? Então, coincidentemente aqui vai ficar parecido, né? Com a nossa própria largura, né? Das nervuras. Tá bom? Então, vamos definir quanto que é ele, pessoal. Levantamento das cargas. Bom, se ele vai atuar entre nervuras, a gente precisa saber qual é o tamanho, né, da nossa área aqui da nervura, né? Então, esse aqui é o segundo passo bem importante. Então, a gente tem que saber exatamente quanto de área, né, essa área em laranja que a gente tem, né, para a gente saber exatamente o peso próprio. Né? Bom, vou botar aqui o item 3.1, então, que é a nossa definição, né, da largura da mesa, né? Isso aqui, pessoal, é esse BF aqui, ó. A gente vai definir, vai dar exatamente a mesma coisa que essa dimensão aqui, certeza, né? Mas vamos calcular para mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é só uma pequena revisão, tá? Do que a gente viu lá na unidade 4, né? De vigas T, né? Então, isso aqui está na unidade 4. Mas é bom frisar aqui com vocês. Né? Então, toda viga T, pessoal, o que a gente tem, né? A gente vai ter aqui alguns valores, eu deixei eles em verde. A gente vai ter aqui a largura de um lado da nossa mesa, né? A largura do outro lado da mesa e a largura BF total. Eu vou abrir aqui, pessoal, para vocês verem a nossa unidade 4, lá atrás, né? Em concreto 1. Eu acho que isso aqui vai facilitar um pouquinho. Esse material já está postado para vocês, né? Só para vocês lembrarem. Tô chegando. Aqui, ó. Tá bom? Então, quando nós tivermos aí vigas T, uma do lado da outra, né? A gente tem as seguintes dimensões, né? O B2, né? Vai ser a distância entre faces das nervuras. E aqui o B4 vai ser a distância entre a face da nervura e o balanço, né? Se caso não tenha nenhum outro elemento aqui. Se a nossa viga for uma viga interna, né? O B4 é igual ao B2. Tá? E aqui que estão essas unidades que eu falei para vocês. Ó. Uma laje nervurada, que é feita de vigas T, ela deve ser separada, portanto, né? Entre a nossa largura da mesa, a nossa dimensão B1 e B3. Tá? O BF, logicamente, vai ser o somatório desses colegas. O B1 ele vai ser a menor dimensão entre esses dois valores.
O B3 vai ser a menor dimensão, esses dois valores também, tá? Professor, quem que é o A, né? O A, pessoal, ele vai ser basicamente um comprimento do nosso diagrama do momento fletor, tá? Então, só para lembrar, ó, o A ele pode adotar esses seguintes valores, né? Então, se a nossa laje é uma laje simplesmente apoiada, né, de uma viga simplesmente apoiada, ele é igual a 1, no caso. Ele é, realmente. Então, só para lembrá-los aí rapidamente, né? Então, vamos definir isso aqui. Então, aqui como a nossa viga ela é simétrica, o nosso B1 vai ser igual ao B3. Tudo bem? E de acordo com o que a gente viu ali na tabela, o B1 ele vai ser o menor entre os valores, né? 0,5 de B2 ou 0,1 do comprimento A. Tá? Aí, novamente, né, o comprimento A, pessoal, ele considera o diagrama do momento fletor. O A ele vai ser igual ao próprio comprimento, né? Então, uma vezes o L, para o caso de viga apoiada. Tá bom? E o B2, pessoal, novamente, né? É a distância entre as nervuras, né? É o que a gente vai chamar aqui, no caso B2, da nossa distância A0, né? Mesma coisa. Então, a gente viu aqui que o A0 ele é 36, né? Pode deixar tudo em centímetro. Mas aqui vai dar 18. Tudo bem? E aqui o nosso A, pessoal, ele é literalmente igual a 1 vezes, né? O LX. Então, a 0,1, 10% do vão. O LX são 500 centímetros, né? 5 metros. Aqui vai te dar, né? 50 centímetros. Tudo bem? Então, aqui, logicamente, o B1, né? Vai ser igual a 18. Bem facinho, né? Tá? E o B3, professor, não se aplicaria, tá bom? Então beleza. Então, a gente já determinou aqui o nosso BF, finalmente, né? Então, o BF, ele vai ser igual a 2 vezes o B1 mais o BW. Então, vai ser 2 vezes 18. O BW, né, havia dado 9. Consequentemente, o nosso BF aqui é igual a 45 centímetros. Que, coincidentemente, né, deu igual a 0 mais o BW. Né? Coincidentemente aí. Bom, então eu já sei aí basicamente o peso próprio, né, da nossa nervura, né? E o nosso comprimento efetivo, professor, mesma coisa. O comprimento efetivo aqui, ele coincidentemente deu igual ao BF, que é essa distância aqui entre nervuras, né? Ela deu 45. E aqui, né, logicamente, se você pega esse BF e dá um offset nele, ele também dá 45, né? Tá, que é literalmente a distância ali entre nervuras, né? Então, eu vou botar aqui também, né? Coincidentemente, nosso BF, ele é igual ao comprimento ali efetivo, que é a mesma distância, tá? E aí, meus queridos, tem que ter muito cuidado, tá? Porque a nossa literatura assume que isso daqui é uma regra. A literatura fala, não, ó, o comprimento ali da mesa vai ser exatamente igual ao comprimento entre as nervuras. Isso não é verdadeiro se você pega a distância entre nervuras muito grande, né? Se a sua distância entre as nervuras for extremamente grande, o comprimento da mesa não vai ser igual, né, à distância entre nervuras, tá? Então tem que ter muito cuidado. Lembrando, pessoal, que esse comprimento aí, BF, né, ele vai ser basicamente aquela distância em que a gente vai considerar a contribuição, né, da compressão da mesa no cálculo da resistência da nossa laje nervurada, né? Então, só para lembrar um pouquinho. Então, se você tem espessuras muito distantes, né? Aqui seria, por exemplo, né, o nosso L efetivo. Olha que interessante, né? Então, a carga de contribuição por nervura. E isso daqui, né, seria a nossa espessura da mesa, né? Tá, então isso daqui realmente foi uma coincidência, porque não é uma regra, tá? E a nossa literatura, ela erra nisso.
Só para lembrar aqui também, né, gente, da nossa unidade, ó, esse BF, ele é esse aqui, ó. Olha que interessante, né? Então, ele vai ser aquela região, ó, que vai estar contribuindo no cálculo, né, do momento resistente da viga, ó. Tá? Então, realmente, aquela região que às vezes está muito espaçada, não necessariamente é o mesmo comprimento de contribuição, tá? Então, muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter um pouco de atenção, né, nas nossas literaturas aí nacionais, né? Bom, beleza. Calculei ali o comprimento efetivo. Já sei exatamente quanto de carga vai ter agora por nervura ele atuando. Vamos calcular então? Bom, essa parte é legalzinha, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou botar aqui item 3.2. Bom, por nervura, então, o que a gente tem, né, professor? Quais são as cargas que estão atuando ali por nervura? Bom, primeira delas, né, a gente vai ter ali o peso próprio. Ah, perfeito, professor. O peso próprio da nervura é bem simples, né? Vou botar aqui um Gzinho, então, um Gzinho, basicamente, do nosso concreto. Ele vai ser quem, professor? Área de concreto, né? Multiplicado por quem? Peso específico de concreto, bem simples. Ah, então qual que é a nossa área de concreto? Vou botar aqui um macetezinho, né? Geralmente a nossa área de concreto de uma viga T, ela é a espessura da nervura vezes a altura total, tá? Mais quem, professor? O nosso BF, né? Menos o BW, multiplicado ali pela espessura da capa, é só isso. E aqui o peso específico do concreto, né? Então, sempre para calcular o peso próprio, né, a gente divide, né, a viga T basicamente em dois trechos, né? Isso aqui é bem simples. Então, aí são duas áreas retangulares, né? Essa e aquela. Bem simples, né? Bom, calculando então, quem quiser deixar em centímetro, etc., eu recomendo que você deixe em metros, tá? Então, aqui o nosso BW é 0,09 centímetro, tá? A altura total da nervura deu 25 centímetros. Tá? A nossa largura total da mesa deu 45 centímetros. E a nossa espessura ali da nervura, 9 centímetros. E ali a altura da capa, né? 6 centímetros. E ali o peso específico do concreto, 20. Aqui então vai dar quanto, né, professor? Vai dar em torno aí de 1,1 kN por metro. Facinho, né? Bom, então o peso próprio do concreto. Quem que vai ser o próximo agora? O peso do tijolo, né? O peso do nosso enchimento. Que é literalmente nosso tijolo. Beleza? Vou chamar isso daqui de GT. Tá? Professor, como que eu calculo o GT? Da mesma forma. Você tem aqui a nossa área de tijolo. E você pode multiplicar ele pelo peso específico do tijolo. Qual que é a nossa área de tijolo mesmo, professor? Aqui, ó, dá para calcular, ó. Você tem aí 36 centímetros multiplicado pela altura 19, né? Então, ele é relativamente simples, né? Então, vamos ali calcular ele, né? Então, a gente tem a nossa área aqui de tijolo é 0,36 e multiplica pela altura, 0,19. Qual que é o peso específico do tijolo, professor? O exercício deu 13, né? 13 kN por metro cúbico. Isso daqui vai te dar aproximadamente ali 0,89. Perfeito? Bom, agora vamos calcular a sobrecarga, né? Que o exercício também nos deu. Tá? A sobrecarga, pessoal, geralmente é o G2, né? Vou botar aqui G2. O G2, pessoal, ele vai ser a carga da área, que a gente falou, né? Então, o Gzão, multiplicado pelo quê? Pelo comprimento efetivo, ó, bem simples. O Gzão, o exercício já havia nos dado, né? Peso de revestimentos, etc, né? Tinha dado 1 kN por metro quadrado. Qual que é o nosso comprimento efetivo? Lembrando que esse cara aqui tem que estar em metros, né? Ele deu 45 centímetros, né? Então, 0,45 metros. Aqui vai dar 0,45 kN por metro. Estão percebendo, gente, que todas as nossas cargas que estão saindo em kN por metro, que a gente vai calcular uma viga, né? Fundamentalmente.
E a última carga que a gente tem é a nossa carga acidental, né? Vou deixar aqui em laranja. Nossa carga acidental, vou chamar ela de Qzinho, né? O Qzinho vai ser o Qzão, que nem a gente falou, vezes o comprimento efetivo. É uma carga ali que vem de escritório, então ela é 3, né? 3 kN por metro quadrado. O exercício também deu. E aqui multiplicado por 0,45. O que vai dar em torno de quanto? 1,35. Beleza, gente? Então acho que essa foi a parte mais difícil do exercício todo, né? Daqui para diante é flexão simples, né? Tá? Então, pessoal, perceberam? Calculamos todas as nossas cargas por nervura. Então, fundamentalmente, a nossa nervura, que é uma viga T, ela é literalmente uma viga, ó, simplesmente apoiada. Que a gente tem aqui o nosso comprimento, que é de 500 centímetros. Ó. Esse aqui é o nosso LX. E a gente tem agora uma carga aqui, ó, vou chamar ela de PK. Tá? O PK, então, portanto, ele vai ser quem, né? O peso específico do concreto, mais o peso específico do tijolo, né? Isso daqui contribui para o peso próprio. A gente vai ter nossa sobrecarga e a nossa carga acidental. Tá? Somando tudo, pessoal, você vai dar alguma coisa, né? Em torno aí de 3,8. É uma carga baixa, né? Aí deu nem 400 quilos, né? Por metro, né? Uma viga aí de concreto é suave. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Estou indo muito rápido? Vocês estão sobrevivendo? Só para ver se tá de boa. Tá tranquilo, professor. Bem facinho, né? Por hora. Muito não, né? Mas é uma coisa em ver, outra coisa em fazer. Deixa eu ver. Tá bem colorido. Bom, uma vez que a gente determinou as cargas, pessoal, a gente vai para o nosso item 4 agora, que é a determinação dos esforços, né? Eu vou botar aqui o nosso item número 4. É só seguir o checklist, tá? Então aqui é bem simples, né? Se é a nossa laje que ela se resumiu no cálculo de uma viga, né? É uma viga simplesmente apoiada, que nem a gente falou, né? O nosso momento característico, né? Ele é dado por quanto? PL sobre 8, né? PL ao quadrado sobre 8. E o nosso cisalhamento, que a gente vai calcular aqui, professor? Mesma forma, né? Nosso VK, ele é dado ali por PK, né? Multiplicado ali por L sobre 2, né? Bem tranquilo. Vamos substituir esses valores, então. A nossa carga havia dado 3,8. Nosso comprimento, 5. Isso aqui vai te dar em torno de 11, praticamente 9, né? Quilonewton-metro. Momento bem baixo. E que o nosso cisalhamento, né, também vai dar um valor baixo, né? Que vai dar em torno de 9,5. Então não é nem uma tonelada ali por metro. E aí, por fim, né, os nossos esforços de cálculo, portanto, né? Multiplicamos por 1,4 cada um. Só substituindo direto, isso aqui vai dar 16,63. E esse aqui vai dar 13,3. Pronto. Professor, e agora? E agora, gente, daqui para diante não tem novidade, tá? O cálculo da nossa armadura, a gente faz exatamente como faz o cálculo de uma viga. Igualzinho. Então, daqui para diante não tem novidade, tá? Então,
convencional. Tá, então, desse primeiro exercício, pessoal, a gente não vai conseguir terminá-lo ele todo, né? Mas eu vou mostrar para vocês a resolução depois que a gente verificar o cisalhamento. Então, acho que mais uma meia horinha de aula. Mas aqui eu só queria recapitular com vocês, portanto, que o cálculo de lajes nervuradas armadas em uma direção, ele é muito simples. Novamente, né, a gente verifica a nossa relação entre o maior e o menor vão. Se for superior a 2, a gente procede para um cálculo de VHT. Né? Para fazer o cálculo da VHT, a gente precisa chutar dimensões, né, iniciais, de tal forma que a gente tente preservar aqueles limites normativos, tal qual, né, me permitam calcular uma seção T. Então, eu seleciono arbitrariamente, né, essa seção para que eu consiga calcular aqui, ó. Lembrando que você pode adotar mais ou menos, né, as medidas da sua laje de acordo com o tipo de preenchimento. Então, nesse caso aqui, o exercício deu para a gente um tijolo, mas se fosse um EPS, você poderia escolher o tamanho do EPS, desde que a sua distância entre as nervuras não ultrapasse 65. Tá? Tudo bem? E se fosse uma laje cabaça, você utilizaria, né, uma forma cabaça, né, uma forma menor aí que a distância aí que a gente comentou. Depois disso, o que foi novidade, né, foi determinar ali basicamente o comprimento efetivo, que ele vai ser aquele comprimento de contribuição de carga, né, porque a gente tem fundamentalmente uma laje. E se a gente vai de uma laje inteira calcular uma viga, eu preciso saber quanto de carga de área vai ser transformada para uma carga linear. Por isso que eu preciso calcular esse colega aqui, o comprimento efetivo. Ele é basicamente a distância interna entre nervuras, né? Que coincidentemente, né, deu igual aqui à espessura, à largura da mesa, coincidentemente, né? Que a gente calculou aqui de acordo com aquela nossa unidade 4 que a gente viu anteriormente. O levantamento das cargas, você deve ter observado ali, bem simples, né? Peso próprio, área vezes peso específico, tijolo, né? Área vezes peso específico, e as cargas que estavam em formato de área, a gente simplesmente pegou elas e multiplicou cada uma pelo nosso comprimento aí efetivo, comprimento de contribuição. Então, bem simples. Né? Vamos proceder agora para o cálculo da viga? Então, o primeiro deles, vamos fazer aqui o dimensionamento à flexão. É bom, pessoal, que essa aula também a gente recapitula um pouquinho, né, do que a gente havia visto lá no nosso concreto 1. Então, a gente quer determinar essa área de aço aqui. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai determinar na nossa área de aço, pessoal, é primeiro identificar qual que é nossa altura útil. Então, eu preciso saber quem é esse colega aqui, ó, nosso D. Tá? Ele, mais ou menos, né, é 90% aí da altura H. Geralmente, né, você pode chutar ele assim ou você pode simplesmente calcular. Aqui, né, deixa eu pensar aqui, vamos mais ou menos calcular. Vou pegar aqui um detalhe, eu gosto de fazer isso nas turmas, né. Esse detalhe é mais ou menos assim, né, deixa eu ver. Eu tenho lá a superfície do concreto, a gente vai ter aqui a nossa barra longitudinal, e, considerando se fosse apenas uma viga, teria um estribo também, né? Mas como a gente não utiliza aí o estribo, né, pessoal, na laje nervurada, estaria sendo conservador se a gente adotasse ele. Vamos adotar para vocês verem, né, o que dá. Então, a gente tem geralmente o cobrimento,
Temos aqui a nossa bitola da armadura longitudinal e ainda temos o nosso estribo. Tá? Essa distância, portanto, D1 que a gente quer calcular, ó, ela vai ser essa distância aqui, né? Aí a gente pega a altura e subtrai dela. O D1, portanto, ele sempre vai ser, né, o nosso comprimento, mais a nossa espessura do estribo, mais ali a nossa bitola dividido por 2. O comprimento ele havia dado mais ou menos 2 centímetros, né? 2,5. A nossa bitola do estribo era uma bitola de 5 centímetros. E a bitola longitudinal, professor? Né? Essa que é a questão, né? Essa que é a primeira dúvida. O exercício geralmente não dá, né? Para a viga, você começa a chutar ela por 20. Para a laje nervurada, você pode chutar, ó, esse valor aqui como sendo 12,5. Tá ótimo. Nervura, você geralmente não utiliza uma barra muito grande aqui, não. Então vai ser 1,25 dividido por 2. Isso aqui, pessoal, vai te dar em torno, né, de 3,6. Ó. Beleza? Então, pode arredondar para 3,5 ou 4, se você desejar, né? Então, arredondando aqui, a nossa altura é D. Ela vai ser a altura H menos o D1. Então, aqui a gente vai ter 25, menos mais ou menos 36, né? 3,6, né? Eu vou arredondar esse D aqui para sendo 21 centímetros, tá bom. Que aí você pode ainda considerar, né, que a sua armadura suba um pouquinho ou desça um pouquinho durante a concretagem. Tá? Pronto. Pô, agora a gente sabe desse D, né? A gente tem que verificar agora o nosso KMD e etc, né? Então, vamos lá. Ele vai ser o momento solicitante, dividido ali por B, D ao quadrado, FCD. A gente não esquece isso daqui, né? A gente havia calculado 16,63, multiplica por 100 para sair em kNm/centímetro. O B, né? Esse B, pessoal, muita atenção, tá? É o BF, tá? BF. Então ele é 45, viu? Ué, por que ele é 45, professor? Porque a gente vai considerar, né? Se ela vai ser uma seção T falsa, que a gente chama, né? É uma seção T falsa, ó. Tudo bem? E aí a gente verifica o posicionamento da linha neutra. Se o posicionamento da linha neutra estiver dentro da mesa, né? Aí realmente é uma seção T falsa. Se essa posição da linha neutra está na região da alma, aí a gente tem uma seção T verdadeira. E aí a gente tem que calcular, né, por aquelas equaçõezinhas para ver exatamente onde está a posição da linha neutra. É uma tarefa mais chata, árdua, né? Mas aqui na maioria dos casos a posição da linha neutra vai estar dentro da mesa, né? Indiscutivelmente, né? Até porque a carga aqui é muito pequena, né? Isso daqui vai te dar aproximadamente 0,04, hein? Bem baixo. Aí a gente entra lá na nossa tabelinha, você pode abrir inclusive a nossa planilha Excel, né? Quem quiser ver, né? Então tá aqui, né? O nosso KMD deu 0,04, né? Então tá aqui. Então o KX deu 0,6, KZ 0,976. Então o KX deu 0,06 e KZ deu 0,976. Tá, então a gente verifica a posição da linha neutra, vou botar aqui em azul. Então, o Kx, né, é igual a distância x vezes o d. Fiz tudo errado, né?
Kx é igual a x dividido por d. Então, o x vai ser igual a kx vezes o d. Então, a posição da linha neutra vai ser o kx, deu 0,06, né? Multiplicar a espessura da altura útil, né? Isso aqui vai dar em torno de 1,26, né? Tá aí. Isso daqui, logicamente, é menor, né? Do que o nosso HF, que havia dado 6 centímetros, né? Então, o que isso quer dizer, né, pessoal? Que a linha neutra, né, está presente, né? Ou está dentro, né? Da mesa. Então, a gente calcula a seção T como uma seção T falsa, né? Então, é como se fosse calcular uma seção retangular. Pronto, professor, se tivesse dado maior, né? Aí a gente teria esse caso aqui, né? Cadê? Que a nossa posição da linha neutra estaria cruzando, ó, a nossa alma. E aí, cruzando a alma, a gente tem que calcular o braço de alavanca dessa região aqui, ó. A área de concreto dessa região para achar, né, as nossas forças da seção. Não é necessário. Nesse caso aqui, a nossa posição da linha neutra deu aqui, ó, dentro da mesa. Tá? Acho que todo mundo lembra disso, né? Beleza? Bom, aí que sabendo disso, a gente vai direto corre para braço, né? A área de aço aqui, então, vai ser o MSD, dividido ali pelo braço de alavanca, né? KZ vezes o D, multiplicado ali por FYD. Nossa, o D deu 21, né? $16,63. Isso daqui vai te dar em torno de 1,87. Alegria. Então. Pronto, pessoal, dimensionamos a nossa laje nervurada, né? Isso daqui pode dar 2 bitolas, ó. 12 bitolas de 12,5. Tá bom, tá ótimo. Quem quiser aumentar, né, bota uma barra aí de 20. É exagero, mas pode. Tá bom? Aí, meus queridos, momento resistente você pode calcular na nossa planilha, né, se desejar. Vamos calcular rapidinho. E aí, o detalhamento da laje, ó, a gente tem a laje. Então, você vai botar isso daqui por nervura, né? Então, um detalhe disso seria, por exemplo, uma barrinha aqui, ó. Botaria aí 2 bitolas N1, por exemplo, de 12,5 a cada nervura, né? Pronto. E aí você detalha ela de um lado até outro. A gente tem o número de nervuras, né? Número de nervuras. Ela vai ser igual ao comprimento total da laje, que são 20 metros, né? Dividido ali por 0,45, que é a distância entre nervuras, né? Se a gente pega e faz esse cálculo, vai ser 20 dividido por 0,45, vai dar em torno ali de 44 nervuras, né? Então, são 44 nervuras nessa laje. Então, aqui você vai ter basicamente 88 barras, né? Aqui são 88 barras. Tá? Professor, e a nossa armadura de distribuição, né? Que é a nossa armadura superior, a S de distribuição, né? Aí você pode calcular ela como sendo o maior entre aqueles valores que a gente viu no slide. São esses daqui, ó. Tá, então, no caso, é uma laje armada unidirecionalmente. Então, aqui, ó, lajes em uma direção, né? Então, a armadura principal obedece à armadura mínima. E aqui a nossa laje, a armadura secundária, ó. Então, ela deve ser 9 centímetros quadrados por metro, 20% da armadura principal ou 0,5 da armadura mínima. Né? Aqui a gente pode até verificar, né? Qual que vai ser, né? Então, ela distribui a armadura mínima, né? Deve ser maior que 0,9 centímetros ao quadrado por metro, 20% da área principal, que a gente calculou, ou 50% aí do rho mínimo, né?
O rho mínimo aqui, vamos verificar. Ele vai ser basicamente 0,15%, né? Da área de concreto. Então, 0,15 dividido por 100. A área de concreto a gente havia calculado ali, né? Deu quanto aqui a área de concreto ali? Por metro de nervura, né? Opa! Deu isso daqui, né? Então, a área aqui de concreto por nervura deu 9 vezes 25 mais 45 menos 9 multiplicado por 6. Dá 441 centímetros ao quadrado por nervura. Então, isso aqui vai dar 441. Então, isso aqui dividido por 100 vezes 0,15, né? Vai dar aí 0,67, né? Praticamente. Centímetros ao quadrado por metro. Tá bom? Esse aqui, por enquanto, tá ganhando. E 20% da área da armadura principal é pegar esse valor e multiplicar por 0,2. Então, 0,87 multiplicar por 0,2. Dá 0,4 aproximadamente, né? Então, aqui a nossa área de armadura de distribuição pode ser uma telinha. Ela deve ser aí em torno de 0,9 centímetros ao quadrado por metro. Aí a gente pode pegar a tabelinha, né? Para ver qual que é a armadura que dá aqui. Esse aqui vai ser a área de aço da nossa laje. Então, vou botar aqui o CA50, né? Então, a nossa armadura mínima 30, né? Peraí. Aqui, né? Cobrimento de 2,5, né? As nossas bitolas de 5. Área de ácido 0,9, BWI9. Então, 0,9, pode usar aí pelinha de 8, né? Muito, né? Vamos botar talvez 3 fios 6,3 ou menor, vamos usar uma malha de 5. Malha de 5 tem que ter 5, né, fios a cada metro, né? Então, pode usar uma telinha aí de 5, ó. Então, aqui para cá, né? Pode ser uma tela aí que vai ser uma tela feita de fio de 5 milímetros, né? Espaçada aí tem que ter 5 ferros, né? A cada metro. Então, a cada 20, né? 20 em cada direção. Então, 20 e 20 tá ótimo. É muita alegria, né? Fantástico, professor. Top. E agora, a última verificação que a gente vai fazer, pessoal, é em relação ao nosso cisalhamento. O cisalhamento, os únicos... Ah, eu esqueci de verificar também a flexão, né? Vamos pegar aqui, então, viga T, ó. Tem aqui, ó, na nossa planilha também uma aba só para viga T, né? Aí a gente faz aqui, ó, é uma laje de FCK 30, pode usar o agregado comum aqui de Brasília, o tipo de FCK é CA50, né? Aqui o nosso H, né, altura externa da seção 25 centímetros, BW9, a espessura ali da nervura, né, são 6, e o nosso BF 45, né? Cobrimento a gente viu que é 2,5 para laje, e o estribo é de 5. Então a área é 441, que a gente havia calculado, e aqui a gente vai ter fios de 12,5, 2 fios de 12,5, né? A gente vai ter exatamente aqui, ó, que a área mínima foi atendida. A gente está calculando a viga como uma seção retangular, que é no caso, né, uma seção T falsa. Aqui a gente está no domínio 2 e o nosso momento resistente, ó, 22,11, né? Perfeito, né? Então, o nosso momento solicitante era 16,63, né? Então, 22 aí tá excelente. Nossa armadura aí tá perfeita. Facinho, né, pessoal? Então, aí as verificações mínimas foram feitas. E agora, por último, né? Vamos fazer a última verificação da aula de hoje, né? Item 6. Que é o nosso cisalhamento, né?
Deixa eu ver como é que a gente está de espaço. Talvez a gente precise de mais um ladinho aqui. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Bom, pessoal, a verificação desse desalhamento, ela também chega a ser até um pouquinho fácil, né? Tosca. Por quê, professor? Porque a gente vai usar o critério de laje. Como as nossas distâncias entre as nossas nervuras é pequena, a gente usa o critério de laje. O critério de laje a gente faz só duas verificações, o VRD1 e o VRD2. O VRD1, pessoal, ele é essa equação aqui, o tal R1, tal RD, multiplicado por K, multiplica 1,2 mais 40 ρ. A gente soma ainda mais 0,15 das tensões de protensão. Isso aqui tudo a gente multiplica por BWD, tá? Só para lembrar, pessoal, esse K aqui está em metro, tudo bem? Então, todos os outros valores têm que estar em metro para não dar ruim, perfeito? Então, vou calcular aqui os valores separadamente, a gente multiplica todo mundo. Essa primeira, pessoal, a gente está calculando aí a força resistente do cisalhamento, né, VRD1. Então, o VRD1 é o cisalhamento resistente da laje. O que a gente faz aí por nervura? Tudo bem? Então vamos para o primeiro, né? Vou botar aqui os símbolozinhos, né? Tal RD, ele é calculado, né? Tá tudo no slide, né? 0,25, que multiplica o FCTD. E aí, isso aqui é facinho, né? O FCTD ele é dado por essa equaçãozinha, 0,7, 0,3 dividido por 1,4. Multiplica ali o FCK elevado a 2/3. Nosso FCK é 30. Isso daqui vai sair em MPa, tá? Vai te dar em torno ali de 0,362 MPa. Pode deixar assim mesmo. Se você quiser deixar em quilonewton-metro, acho melhor. Então, é só multiplicar por 1.000. 362 kN por metro quadrado. Próximo, o nosso ρ1. O ρ1, pessoal, ele vai ser a taxa de armadura dentro das nossas vigas, né? Então, a gente calculou ali a área de aço, dividida ali por BWD. Essa área de aço aqui, pessoal, a gente usou duas bitolas, né? De 12,5. Dá aproximadamente 10,45 centímetros ao quadrado, tá? Então, é 2,45. O nosso BW, pessoal, pode ser só o da espessura da viga, né? E aqui o D1. Isso daqui vai dar em torno de 0,013, tá? Como esse daqui é menor que 0,02, isso daqui está ok. Professor, se não desse ok, né? Teria que aumentar o nosso BW aqui. Ou diminuir a área de aço, né? Para a gente não ter uma fratura brusca ali por cisalhamento. O outro cálculo é o nosso fator K, como eu falei, ele está em metro. Ele é a quantidade de armadura que penetra no apoio. Então, ele é sempre dado por 1,6 menos a distância D, né? Essa D é a nossa braço alavanca, que tem que estar em metro. Isso daqui vai te dar 1,39. Esse valor K, pessoal, ele tem que ser maior do que 1, tá? Então, está ok também. Professor, se desse menor do que 1, né? Você teria que encurtar o D, tá? Então, teria que diminuir o braço alavanca, ou seja, né? Diminuir o tamanho da espessura da viga, né? Aí pronto, pessoal, só substituir, né? O VRD1, ele vai ser, então, né, 362, que multiplica em 1,39, mais 1,2 mais 40. As nossas tensões de proteção são 0, né? O nosso BW é 0,09 e a nossa distância D é 0,21. Isso daqui vai dar 16,63 kN. 16,35, perdão, gente. Tá?
Beleza, pessoal? Então, o critério de laje é bem simples, né? Isso aqui é maior que o nosso solicitante, que havia dado 13, se eu não me engano, 13,3 kN. Então, tá ok. E o último critério para fechar o exercício de hoje, né? É o nosso VRD2. O VRD2, ele vai ser a resistência da biela de compressão, que nunca dá problema, né? Ah, pessoal, um cuidado, né? Se por acaso isso daqui não tivesse dado ok, era recomendado que você aumentasse a largura da nossa nervura, né? Então, em vez de você usar a armadura ali, para você ter mais resistência aos elementos, você só engorda a laje um pouquinho, né? A nervura ali da laje um pouquinho. Tá? O VRD2 ele é bem facinho de calcular também. É a equaçãozinha, né, que tem. Também está no slide, né? 0,5 alfa V1, que multiplica ali o FCD, BW 0,9D. Bem facinho. Lembrando, né, que o nosso alfa V1, ele é um fator associado ao tipo de FCK, né? Ele é 0,7 menos o FCK dividido ali por 200. Nosso FCD, a gente está trabalhando com centímetro. Centímetro. Não, vai sair em quilômetros. Então, 3. Aqui o BW 9, né? Aqui 0,9 e o nosso D 21. Isso daqui vai ser igual a 100 kN. Ou seja, 10 toneladas, né? É isso, pessoal. Então aqui, logicamente, o VRD2, né? Deu superior ao VSD. Então também está ok. As próximas verificações, meus queridos, seriam o item 7 e o item 8, né? O item 7 seria fazer a verificação para o estado limite de serviço, deformação excessiva, que eu não vou fazer com vocês, não tem necessidade. E o item 8, né? Que seria a verificação do estado limite de serviço para abertura de fissura, né? Esses itens aqui, lembrando que eles são obrigatórios, né, para ser feitos, né? Mas não precisa, não tem necessidade, que vocês já sabem fazer isso. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a minha resolução, que eu realmente fiz, tá? Apesar de só mostrar aqui na aula para vocês aqui, na nossa resolução a gente fez, né? Vai ter atividade dessa aula, não vai? Essa aula eu não vou passar não, Beatriz. Para Ah, vocês não ficarem muito atarefados. Passo na próxima aula. Não sei nem se na próxima aula amanhã eu vou conseguir passar. era Mas só pra se... saber se no exercício precisaria fazer. Ah, não. No exercício eu não vou cobrar você de fazer isso, não. Não, é muita coisa. Mas aqui, ó, só para mostrar que eu fiz, tá? Mas já tem planilha para isso também, né? Vamos ser mais práticos, né? Então, eu fiz da unidade 9. Aqui. Tá, então, a mesma resolução que eu mostrei para vocês, eu estava usando aqui minha colinha, tá? Então, depois disso, né, faz-se as verificações do estado limite de deformação, né? Então, eu fiz, ó, calculei as cargas normais, ó, depois calculei a seção no estágio 1, depois do estágio 2, né? Determinei a posição da linha neutra e a rigidez equivalente, ó. Calculei a fluência e, por último, calculo as flechas. Aí depois fui fazer o cálculo também da abertura de fissura. Então, eu fiz tudo, né? Eu vou postar essa resolução para vocês terem tudo, né? Mas não é porque a gente não viu o cálculo aqui em sala de aula, né? Que a gente não saiba, né? Para não ficar excessivo, né? E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o TQS, o que ele deu, né? O resultado, deu um resultado bem próximo ao nosso. Então, lembra dessa nossa atividade que a gente tinha simulado na semana passada? Eu acho que vocês lembram, ó. Eu fiz o cálculo também aqui, ó, da nervura, com as mesmas características, ó, que bacana, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas a gente pegou esse modelo, ó, e calculamos, ó. A gente rodou. Capa de 6 centímetros, altura da nervura 19, as cargas foram exatamente as cargas que a gente adotou. E aqui faltou só o enchimento, né? Deixa eu botar o enchimento aqui de 13, né? Quilonewton por metro cúbico. Tá?
Deixa eu pegar, calcular, vou mandar ele processar. E se eu não me engano, acho que ele vai detalhar com ferro de 20, se eu não me engano. Não é um detalhamento muito feliz, né? Mas é melhor detalhar com ferro de 20 logo do que 2 de 12,5, né? Talvez. Né? É só mais aço, né, que a gente usa. Mas assim, fez um cálculo muito parecido com o nosso. E é legal que no TQS depois, né, calcula flash e verifica com o exercício, né, que a gente fez. Então é legal, né, brincar aí no programa. Alguém já baixou o TQS aí para se divertir? Não sei se alguém já fez isso. Eu ainda não. Eu já, a Priscila já. Aí calculou. Alegria, né? Não teve nenhum erro. Vamos ver aqui o dimensionamento da laje que ele fez. Vamos ver aqui a deformação por curiosidade. Então, a deformação é aquele valor que a gente tinha visto, né, semana passada, né? 1 centímetro e pouquinho, né? Tá fantástico, né? Deixa eu ver aqui a carga, estado limite de serviço, ó. 3 talvez tenha dado muito, né? Não sei. Talvez a gente tenha que... Eu trabalharia com essa laje sem enchimento, né? Mas, enfim. E vamos ver aqui a edição rápida da armadura. Então, aqui na nossa armadura principal, ó, ele botou 2 ferros de 10, na verdade, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem, né? Então, a gente tinha calculado 44, né, ferros de 12,5, né, por nervura. Não, perdão, eram 2 ferros de 12,5 por nervura, haviam calculado estimados 44 ferros, né? Então, ó, deu bem parecido com o que a gente calculou, ó, perceba. A nossa armadura de distribuição, ó, momento negativo, a gente calculou ferros de 5 a cada 20, né? Ele tá botando aqui ferros de 6,3 a cada, ele não falou o valor, vamos dar uma olhada aqui no valor, ó. Ele tá usando ferro de 6,3. Deu 0,31 centímetros quadrados que ele tá... Não, acho que ele tá usando 2 ferros, deixa eu ver aqui. 2 ferros, né? Então ele tá usando praticamente 0,62, né? A gente calculou 0,9 centímetro. Aí, ó, por metro. Então ficou ótimo. Bem parecido com o dele, né? Professor, por que o TQS usou um pouquinho menos de ferro, né? Que a gente? O TQS ele usa um pouquinho menos de ferro, pessoal, porque o nosso braço de alavanca, não sei se vocês lembram, a gente calculou ele como sendo 21 centímetros. Mas ele era 22,4, alguma coisa assim, ou 21,4, né? Então o TQS ele vai calcular considerando erro absoluto de montagem, né? O TQS ele estima que as barras vão ficar perfeitamente ali, né? Então ele praticamente utiliza ali ele não utiliza muita gordura, tá, gente? Então isso tem que ter um pouco de cuidado. Olha o momento que ele calculou também, a gente tinha estimado um momento de acho que tinha dado 16, alguma coisa, né? Então, se eu pego esse valor de 21,48, né? 21,42, né? Dividido por 1,4, né? Dá mais ou menos o valor que a gente havia estimado, né? De carga ali de serviço, né? Tá? Então, tá bem próximo, né? Do que a gente viu. Bacana demais, né? Então é isso, meus queridos. Não tem muito segredo, não. Laje nervurada bidirecional é esse. É cálculo de viguinha T, né? Bacana, né, gente? Tá, então é bom que a gente saiba, né, calcular a mão, é bom que a gente tenha ferramentas para conseguir verificar o que o programa dá. E é bom a gente entender o significado, né, do que o programa nos dá. Você viu ali, esqueci de ver, né, mas não teve problema com cisalhamento. Deixa eu ver se ele detalhou uma armadura de cisalhamento, né. Deixa eu ver, eu acho que ele não detalhou não, mas é bom confirmar também, né. Vamos ver aqui. A armadura de cisalhamento, ó, ele calculou naquelas regiões que não são maciças, olha que interessante, né? Vou botar aqui, verificação de cisalhamento, armadura de cisalhamento. Aqui, ó. Então, olha que interessante, né? Naquelas regiões maciças, que não tem nervura, ó, observe, né? Ele botou uma armadura de cisalhante, tá vendo? Ele botou ferrinho de 5 a cada 20, ó, que interessante, né? Só porque aqui é uma região maciça, né? Porque vai existir ali um momento negativo, né? Olha aqui, ó. Bem pequenininho, né? Praticamente não existe, né?
Mas para esses elementos tem que ter um pouco de cuidado mesmo. Deixa eu ver se tem faixa de punção aqui, ó. Não, não deu faixa de punção. Beleza, meus queridos? Eu sei que foi uma aula longa, né? Perdão a todos. Mas não muda mais que isso não, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, meus queridos, então, fantástica semana para vocês. A gente se vê novamente amanhã, tá? Vocês estão formalmente liberados, eu vou interromper aqui a gravação.